Bíblia. Spurgeon foi convidado para uma pregação nesses termos e concordou. Isso seja assim. Subiu no altar sem Bíblia. Chegou no altar e ele disse: essa semana eu fui no enterro de uma criança. E eu, meditando no enterro, questionei a ciência dos homens e não obtive resposta. Questionei a medicina e não obtive nenhuma resposta. Mas a palavra de Deus diz em João 11:20: eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém, irmãos? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, mas penetrante como uma espada de dois gumes, e ela tem a resposta para todos os anseios da vida humana. Glória a Deus, aleluia. Voltando ao texto e ao contexto, irmãos, Elias era um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar desse texto, você já deve ter lido esse texto, meditado nele, visto uma pregação. Eu já preguei esse texto, mas quando em oração busquei do Senhor uma palavra para esta noite, Ele me trouxe esse texto. E o título que eu quero dar a esta pregação é o Deus que responde com fogo. Teve um profeta aqui que já em oração já falou isso. Nós estamos no mesmo espírito, glória a Deus. O Josué, enquanto orava, falou essa frase: o Deus que responde com fogo, Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que responde com fogo. O contexto histórico dessa pregação, dessa passagem: havia o rei Acabe e Jezabel, uma mulher terrível, que perseguia os profetas, matava os profetas do Senhor, os profetas verdadeiros, perseguia todos aqueles que eram fiéis a Deus, e estava exterminando todos aqueles que eram fiéis. E o povo que restou por medo estava se acovardando, estava se rendendo aos deuses estranhos, Baal, Aslan. O povo estava se deixando levar, como a gente costuma dizer, se deixando levar na onda de Jezabel e Acabe, e já não servindo mais a Deus, não buscando mais o Senhor. E Elias propõe um desafio para Acabe, pois Acabe dizia que Elias era a desgraça de Israel. Israel estava passando por fome, seca, dificuldade por causa de Elias. E Elias, para provar que não era ele, mas sim o pecado do seu reino, o pecado de Jezabel e de todos aqueles que estavam adorando aqueles deuses estranhos, é que havia acontecido toda aquela seca, que os animais estavam morrendo de sede, a população estava faminta, sem alimento. E Elias propõe um desafio: chame todos os profetas de Baal, 450 no monte, chame todo o povo, eu proponho um desafio. E Acabe fez assim. O versículo diz que Acabe reúne todos os profetas de Baal, 450 homens, e o povo de Israel como testemunha para o desafio de Elias. Elias, chegando no Monte Carmelo, faz a primeira pergunta para o povo, para todos quantos estavam ali: até quando cocheareis entre dois caminhos? Até quando vocês ficarão divididos? Até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Deus exige um posicionamento. Ou você serve a Deus ou não serve. E aquele povo queria servir de qualquer jeito, queria fazer as coisas de qualquer jeito, adoravam a Baal, mas buscavam o Senhor quando precisavam. Não muito diferente dos nossos tempos de hoje em dia. Mas Elias lança um desafio, e era apenas um homem contra 450 profetas de Baal. Apenas um profeta do Senhor Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, contra 450 homens. 450 homens que se declaravam profetas. Mas Elias não estava sozinho no monte. Com ele estava o Deus que responde com fogo. E Elias estava confiante. E ele lança o desafio: preparem a oferta, preparem o altar, cortem o novilho, façam primeiro. Façam vocês primeiro, eu dou prioridade para vocês. Peguem vocês primeiro, escolham o melhor novilho. Façam vocês primeiro.
E assim eles fizeram, aqueles 450 homens. Eu imagino que rapidamente eles fizeram, porque eram muitos. E eles prepararam o sacrifício, prepararam um novilho cortado sobre a lenha, fizeram o altar e começaram a clamar desde o início da manhã. Desde o início da manhã até meio-dia, eles tentavam coagir a Baal a responder. O desafio era que ele respondesse com fogo. E Baal era conhecido como o deus da atmosfera, de raios e relâmpagos. Então eles acreditavam que Baal mandaria um raio que ia incendiar o holocausto, o sacrifício. Mas assim não aconteceu. E Elias estava lá confiante, pois ele conhecia Deus intimamente. Glória a Deus. Deus intimamente. É aquele que conhece a Deus intimamente, que não se amedronta, não fica com medo diante de nada. Eram 450 homens. E eles cada vez mais pulavam e dançavam ao redor do altar e do sacrifício. Pulavam, clamavam, gritavam com Baal: responde-nos, Baal, desce fogo do céu. E nada aconteceu, e já era meio-dia. Desde o amanhecer do dia, e já era meio-dia. Já se passavam algumas horas. Nós imaginamos que eles já deviam começar a ficar cansados, pulando, gritando, mas não desanimavam. No versículo 27 diz que Elias zombava deles. Elias disse: talvez Baal, o seu Deus, esteja dormindo, talvez ele esteja caçando, atendendo a necessidades, talvez ele esteja dormindo. Se vocês gritarem mais alto, talvez ele acorde e atenda a vocês. Olha a confiança de Elias. Ele sabia que não era nada, não era de nada. Aquilo ali era só um ídolo, só uma estátua que ele estava adorando. Não havia nada ali, aquilo era oco. Já ele estava com o Deus, o Senhor dos exércitos. E ninguém respondia. E eles vão dizer a partir do versículo 28 em diante que eles dançavam cada vez mais, clamavam cada vez mais alto. Nada de voz, nada de resposta. Então eles começaram a se cortar com facas e lancetas, a versão vão dizer. E cada vez eles dançavam girando em torno do altar, freneticamente gritando. Eu imagino que eles estavam cansados, porque o dia todo clamaram e não houve uma voz. A Bíblia diz: não houve uma voz, não houve resposta. E já era o anoitecer se chegando, o dia já estava se findando, chegando a hora do sacrifício, a oferta de manjares, o início da noite. E Elias já tinha zombado deles, já tinha se cortado, já tinha derramado sangue deles mesmos, já tinha clamado e não houve resposta, porque Baal é uma estátua, tem boca mas não responde, tem olhos mas não vê, não podia fazer nada, era apenas uma estátua, um ídolo, e por trás daquilo algo demoníaco, que diante do Senhor, Deus dos exércitos, não podia fazer nada. Elias então diz ao povo no versículo 30: chegai-vos a mim. Elias cansou de esperar. Chegai-vos a mim. Elias restaurou o altar confiantemente. 450 homens puxavam pedras e restauravam o altar. E Elias sozinho restaurou o altar. E ele toma 12 pedras, lembrando da aliança que Deus tinha feito com o povo, e testemunho também contra aquele povo, que quando perguntado até quando vocês vão ficar pulando, puxando, não responderam, ficaram mudos. Elias faz uma vala em torno do altar. Aqui a tradução vai dizer rego, outras vão dizer vala. Faz uma vala em volta do altar, prepara o holocausto, corta o novilho, corta a oferenda que estava ali em pedaços, conforme a tradição. Ordena que encharquem o altar por 3 vezes. Tomem 4 barris de água e joguem no altar, não bastando mais uma vez, a segunda vez, a terceira vez, e a água escorria do altar e enchia aquela vala que Elias cavou e volta. E aí vem a oração de alguém que conhece a Deus de verdade, alguém que confia e não teme diante de 450 homens. No versículo 36 em diante, Elias ora:
E ele começa a dizer nessa oração: o Deus da aliança, o Deus de Israel. Ele começa lembrando ao Senhor que aquele povo tinha uma aliança, que Deus tinha falado, feito uma aliança com aquele povo desde Abraão. Elias diz: eu sou o teu servo. Quem pode dizer eu sou o teu servo? É aquele que serve, é aquele que tem fé, que não treme diante dos inimigos. Elias diz: segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Elias diz: eu não fiz por mim mesmo, eu não fiz porque veio da minha imaginação, da minha cabeça. Eu fiz segundo a tua palavra todas essas coisas. Elias diz: responde-me, responde-me, por 2 vezes. Elias fala: faz retroceder o coração desse povo a ti, faz que eles se convertam a ti. Uma oração simples de alguém que confiava em Deus, cheio do poder de Deus. E a Bíblia vai dizer a partir do versículo 38, para você que está acompanhando na sua Bíblia, que caiu fogo consumindo tudo: o holocausto, a lenha, as pedras, a terra em torno do altar e toda aquela água que foi derramada sobre o altar. E naquele momento de um milagre, de um espanto total daquele povo, porque eles até imaginavam que Deus podia responder com fogo que queimasse a oferta, mas não daquela forma, que viesse uma coluna de fogo e consumisse tudo. Todos se prostraram exclamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquele povo que no começo não sabia quem escolher, estava em dúvida, agora dizem: só o Senhor é Deus. E Elias ordena: peguem os profetas, não deixem que escapem, leva até a beira do rio. E Elias mata todos eles que traziam desgraça para aquele povo, todos eles que já tinham matado tantas pessoas, todos eles que já tinham feito tanto mal, ofertando até mesmo crianças àquele ídolo estranho. E isso é tudo que aconteceu com Elias. E eu poderia trazer essa pregação 1000 coisas sobre Elias, um grande homem de Deus, mas o que eu quero realmente trazer essa noite, o que realmente Deus me trouxe ao coração, é o que Deus continua fazendo. Não apenas a história do que Deus fez. Deus não está morto, Deus continua fazendo. Deus continua respondendo àquele que clama, àquele que é cego, aquele que não se prostra diante deste mundo e dos seus ídolos, aquele que busca e encontra, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta é aberta, a Bíblia diz, e nós cremos. E é isso que eu quero falar nessa noite, que Deus continua fazendo. Em toda a história da humanidade, Deus continua fazendo. Deus continua levantando homens e mulheres como Elias, que não se prostram diante aos ídolos. Deus continua levantando os seus profetas, os seus ungidos, os seus escolhidos. Deus continua levantando aquelas pessoas que se posicionam diante do inimigo, diante da multidão que vem contra nós, diante dos principados e potestades, não se prostram, porque creem no Senhor Deus. Deus continua levantando, Deus continua capacitando os seus escolhidos. Você pode falar: mas eu não sei falar, eu não sei orar direito. Mas Deus continua te capacitando. Era 1 contra 450, mas não importava, porque o que importava era quem estava com ele. Em nome de quem Elias vinha? Do Senhor dos exércitos. E assim somos nós, irmãos. Em nome de quem eu estou pregando aqui esta noite? No nome de Jesus. Não é no nome do irmão Cristo, é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E por mais bom que seja o pregador, por mais eloquente que seja o pregador, não importa, porque não há estrelas aqui. E se algum pregador se considera uma estrela, Jesus diz em Apocalipse 1,
Eu tenho em minhas mãos as 7 estrelas. Todos estamos nas mãos de Jesus. Aquele que se acha grande, é melhor pensar que não. Seja humilde. Deus continua, irmãos, em toda a história da humanidade, envergonhando os seus adversários. Colossenses 2, 14 e 15 diz uma palavra muito forte. Uma versão mais atual diz assim: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desarmou os principados e potestades e os envergonhou publicamente, ao vencê-los na cruz. Glória a Deus. E você sabe quem são os principados e potestades? São os demônios, os inimigos das nossas almas, aqueles que dia e noite nos acusam, aqueles que dia e noite resistem à nossa oração. Mas a Bíblia diz que Jesus os envergonhou publicamente, e o dito, aquilo que eles tinham contra nós, a acusação contra as nossas vidas, ele removeu. O inimigo já não pode mais te acusar. A função de acusador dele foi cancelada. Mas é para aquele que crê em Jesus Cristo. Deus continua envergonhando durante toda a história seus adversários. Quando Deus levanta uma criança para fazer uma oração, Deus envergonha o adversário. Da boca dos pequeninos, daqueles que amam Deus, levanta fortaleza, suscita fortaleza. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você pode glorificar que você está glorificando o nome do Senhor Jesus. E Deus continua durante toda a história respondendo a oração dos seus filhos, dos seus servos, daqueles que buscam uma resposta. Deus continua respondendo com fogo, irmãos. Com fogo. O que verdadeiramente caracteriza um templo é a presença de Deus. Sem a presença de Deus, é apenas um lugar, um espaço. Mas um templo é a presença de Deus. Eu posso imaginar aqui um local onde a sarça ardia sem se consumir. Ante os olhos de Moisés, perplexo, vendo aquilo, algo que ele nunca tinha visto, algo que não se consumia. Em pleno deserto, transformou-se num santuário aquele local. Moisés, a Bíblia diz que teve que tirar as sandálias dos pés, pois a terra em que pisava era a terra santa. Assim também é o nosso corpo humano, irmãos. O nosso corpo, naturalmente, é a habitação da alma e do espírito humano. Enquanto a pessoa não recebe Jesus Cristo como seu salvador pessoal, é apenas uma casa, uma habitação da alma e do espírito. Mas quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma, aquele corpo que era só morada, casa da alma, do espírito, agora é um santuário do Deus vivo. Agora é um santuário do Deus vivo. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos, ser santuário do Deus vivo, morada do Espírito Santo, o intercessor, o consolador, aquele que é tudo o que precisamos para continuar firmes na fé. Santuário do Deus vivo, a habitação, morada do Espírito Santo você é. Ele está em você. Quando durante a madrugada você chora de joelhos, Ele está em você. Quando na madrugada Ele te acorda para orar, Ele está em você. Quando o inimigo se levanta contra a sua vida, não se esqueça, Ele está em você. Como Deus estava com Elias naquele monte, Ele está em você. E não deixe que ninguém diga o contrário. Não deixe que ninguém diga o contrário. A palavra de Deus diz isso. Ele está em você. Glória a Deus. E Ele continua te respondendo com fogo.
palavra de Deus diz que estavam todos assentados, orando. Assentados orando. Quando de repente veio do alto o som como um vento impetuoso e encheu a casa. E foram repartindo línguas como de fogo. E aí a história mudou, irmãos. Glória a Deus. O Espírito Santo veio habitar nos homens, batizando com fogo. E diante desse fogo não tem inimigo que resista. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que o inimigo cai. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que a enfermidade sai. A depressão tem que sair. Toda obra do inimigo vai ter que sair. Quando nós clamarmos, responde-nos, e o fogo descer, os grilhões vão quebrar. E você pode dizer: não, mas eu estou livre, eu sou crente. Mas quem você está representando essa noite? Quem você está representando aqui essa noite? Estamos em poucas pessoas, mas quem você representa aqui? O nome de quem você vai trazer adiante do altar? Quando clamarmos a Deus, o nome de quem você vai apresentar? É nessa vida também que o fogo vai descer. E a Bíblia diz que o fogo caiu consumindo pedras, madeira, holocausto, água, tudo. E quando esse fogo descer, irmãos, sobre a vida da pessoa que você apresentar, tudo aquilo que o inimigo tentou colocar na vida dela vai sair. Talvez você esteja dizendo nessa noite: mas eu estou com dores. O médico falou para mim que não tem cura. O médico disse para mim que o meu tendão não vai se melhorar mais, que o meu osso já gastou. O médico falou para mim que eu vou ter que viver assim. Mas a última palavra vem do Senhor Jesus Cristo. E quando o fogo descer sobre a tua vida e ele começar a regenerar tendões, articulações, cartilagem, a dor vai ter que sair. Porque é no poder de Jesus Cristo, é no nome de Jesus Cristo que nós vamos clamar. E o fogo vai descer. E o Deus que responde com o fogo vai encher a tua vida. Você vai começar a falar em línguas. Você vai começar a sair daqui restaurado, cheio do Espírito Santo de Deus. É o nome de Jesus que nós invocamos aqui neste lugar. Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e certamente voltará para buscar a sua noiva. Glórias a Deus. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer, irmãos. Você é servo de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um templo do Espírito Santo, morada de Deus vivo. Essa noite, quando você se colocar aqui diante do altar e clamar: responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Eu quero que você tenha certeza que o fogo de Deus vai descer. A resposta vai vir do alto e vai destruir toda enfermidade. Tudo aquilo que o inimigo coloca na vida da pessoa que você ora, na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu convido você a se colocar de pé nesse momento e vir com toda a fé aqui diante do altar. E nós vamos clamar como igreja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus. Você vai vir com fé, irmãos. Fé no coração.